E ele é juiz de direito na cidade de São Paulo, escritor, tem mais de 10 livros publicados, ele é orador espírita, um dos fundadores do grupo espírita Esperança. Faz um programa na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior e também na Rádio Mundial. Ele é muito querido por tanta gente, muita gente já conhece o De Luca, né? Como ele é conhecido, De Luca. E hoje eu estou muito feliz de receber esse grande amigo para um bate-papo, para uma reflexão. Então vamos receber José Carlos De Luca para um bate-papo. Vamos aprender com esse mestre William. aqui. Tudo bem, De Luca? Obrigado Prazer enorme estar com mais você uma aqui. vez, sempre que você atende os nossos pedidos para a gente bater papo, conversar e refletir. Verdade. Você sabe que quando eu comecei a fazer palestras espíritas, né? Quando eu comecei no espiritismo, eu tinha muito receio de brincar nas palestras, de bater papo com as pessoas assim, mais abertamente. Porque muitos lugares que a gente vai, às vezes assim é um pouco mais quieto, não pode aplaudir, né? E eu sempre gostava dos seus livros, já tinha visto um pouco do seu trabalho. E um dia eu fui assisti-lo no Grupo Esperança. Aí quando você terminou a palestra, eu falei, puxa, acho que eu estou no caminho certo mesmo, porque o que o De Luca fez aquela plateia rir e cantar no final, e as pessoas saíram tão melhores do que entraram. E eu lembro de uma coisa que você falou, De Luca, que você disse assim, quando alguém ri, quando alguém bate palma, quando alguém muda aquele estado pronto que ela estava, os espíritos de luz conseguem agir e fazem com que aquelas pessoas ficam melhores. E eu acho que você compartilha dessa ideia, né? Não tenha dúvida, William, porque o riso, o bom humor, é um estado de alma de absoluta confiança em Deus. É um estado que produz relaxamento, e é no relaxamento que nós vamos encontrar melhoria para a saúde, melhoria para enxergar de uma forma mais otimista os problemas que nós estamos enfrentando. E espiritualidade combina tudo com alegria. Não há espiritualidade sadia, verdadeira, sem alegria, sem coração aberto, sem afeto, sem otimismo e sem muita fé. E eu fiquei mais seguro depois que eu te assisti fazendo isso, que eu falei, o De Luca é dos meus, ele também é alegre, brinca. E aí comecei a fazer as palestras com mais segurança, porque percebendo que as pessoas gostam disso. Porque Deus não pode ser sinônimo de tristeza, aquele ranço, isso aí é da igreja muito antigo, né? Aliás, na Bíblia está dito que amor é regozijar-se, regozijo. Então, é algo que nós precisamos, né? Vem do fundo da alma, né? Traz satisfação, traz prazer. Aliás, estou vendo aí que você trouxe dois livros. Isto. Dois livros, nossos livros mais recentes, Socorro e Solução. Esse foi o seu mais recente. É o mais recente. Você tá Socorro e Solução, e o outro é o... Alguém Me Tocou. Alguém Me Tocou, que está aparecendo aí sobre também. Jesus. Está aparecendo para os nossos telespectadores. Linda essa capa também, Alguém Me Tocou. Bonito, né? Parece que Jesus está olhando para nós mesmo, né? E ele está, esperando né, ser tocado. Vamos falar um pouquinho do Alguém Me Tocou? Esse título, Alguém Me Tocou, vem de uma história também muito bonita, né, De Luca? É uma passagem do Evangelho, uma passagem do Cristo, da chamada mulher hemorrágica, mulher hemorroísta. Aquela mulher que já estava com uma hemorragia uterina já há 12 anos e vai ao encontro do Cristo, procura ele em praça pública e rastejando, se arrastando no chão por conta das dores, do seu estado de abatimento físico, orgânico. Imagine o que é uma pessoa com uma hemorragia uterina há tanto tempo. Numa época sem medicina, sem remédio, sem tantas coisas. Exatamente. Então, um abatimento orgânico, espiritual e emocional. E essa mulher, então, vai e simplesmente toca nas vestes do Cristo. E, então, Jesus, no meio da multidão, ele diz, alguém me tocou. Ele percebe. É uma expressão dele. O nome desse livro maravilhoso. E eu refleti sobre isto. Por que é que Jesus quis mencionar, expressar esse sentimento? Alguém me tocou. Ele deu importância a esse ato. Então, isso quer dizer que ele quer passar essa mensagem, que ele continua querendo ser tocado. E não apenas, como é nosso desejo, que ele nos toque. Sim. Isso ele já fez há muito tempo. Agora, como um verdadeiro amigo que ele é, ele está esperando que a gente o toque. Toque seus ensinamentos, toque a sua mensagem, toque o seu coração. Pela editora Intelitra também, que é parceira nossa aqui. E o Socorro e Solução, aliás, eu fui no lançamento, estava a livraria lotada, sempre, muitos amigos lá. E esse nome, Socorro e Solução, De Luca, como que apareceu essa inspiração? Assim, Socorro e Solução é o título de uma mensagem do Espírito Emmanuel,
através de Chico Xavier, onde nessa mensagem Emmanuel faz uma síntese que eu considero muito apropriada para nós que estamos atravessando momentos de dificuldade. Ele diz que o socorro vem de Deus, mas a solução vem do homem. Que bonito. Então veja essa junção, né? Porque às vezes a pessoa está colocando tudo nas mãos de Deus e está esquecendo do próprio esforço, da própria necessidade que ela tem de lutar, de vencer e de superar os seus desafios. Ora, num outro extremo, a pessoa está querendo fazer tudo por ela e está esquecendo que Deus é seu parceiro, que Deus está ali cooperando com ela e que muitas vezes a chave de solução vem pela inspiração divina. O Deluca, eu falei na abertura que são 14 livros, é isso mesmo? 14 livros, até agora. O seu primeiro livro foi? Sem Medo de Ser Feliz. Sem Medo de Ser Feliz. Sem Medo de Ser Feliz. Que, aliás, é o nome do seu programa, não é de rádio? É o nome do programa na Rádio Boa Nova. Na Rádio Boa Nova. Você está na Rádio Boa Nova toda terça-feira? Toda terça-feira, às 10 horas. Às 10 da manhã. Há 10 anos. Há 10 anos. O povo não está me aturando. Será? Você que nos ensina tantas coisas, sempre uma reflexão, um aprendizado. Eu gosto de uma expressão que eu li uma vez, que diz o seguinte, que nós nos renovamos no outro. Então, quando eu converso com uma outra pessoa, eu tenho que aprender a me renovar naquela pessoa, aprender sempre. E além de ler livros, a gente tem que aprender a ler pessoas, né, Deluca? Verdade. Você, como juiz de direito, então quantas histórias passam todos os dias nas suas mãos ali, histórias. E é um privilégio, né, trabalhar com pessoas. É um laboratório, né? Um laboratório. Nós vamos vendo os conflitos, os dramas, onde é que surgem, de fato, as grandes dificuldades que a gente pensa que é uma coisa. Eu vejo isso muito no fórum, né? Já que você tocou no assunto, eu vejo as pessoas digladiando por questões financeiras e muitas vezes percebo que o ponto central da discussão não é a questão financeira. É o quê, Deluca? É uma mágoa, Tá. é um ressentimento. É algo de longe. É uma coisa mais lá dentro, Tá. mais lá no fundo. E eu tento, tanto quanto possível, desarmar essas bombas, né? Fazendo com que as pessoas vejam o quão difícil e quão tormentoso é elas continuarem naquele conflito. Porque gastar tempo no fórum é uma coisa tormentosa, não é? Podia estar gastar numa praia, pois é, fazendo coisas nutritivas, passeando, coisas prazerosas, assistindo um bom intelectuais. Fórum é lugar, né, de gente que está com problemas emocionais, né? Aliás, Chico Xavier dizia que o fórum é semelhante a um hospital. E eu constato isso mesmo. Há muitas enfermidades ali, enfermidades emocionais. Se a pessoa que foi numa loja, por exemplo, teve um problema com o produto, mas além disso, ela não foi bem tratada pelo profissional, pelo empresário. E o que está em jogo, no fundo, não é tanto o problema do produto em si, mas é o sentimento que ela tem de não ter sido bem tratada, e há um sentimento aí de vingança, de querer uma punição. E, de fato, isso só atrapalha, né, a solução do problema, atrapalha a nossa própria vida. Ô, Deluca, você é juiz, você é um homem público, você faz palestras, tem programa de rádio, de televisão, então, e é escritor, faz centenas de palestras ao longo do ano e de tantos anos. E como juiz, você sente algum preconceito dos seus colegas ou algum advogado, pessoas que conhecem o seu trabalho fora desse meio jurídico e que tem algum preconceito contra espírita ou por você ter livros nessa área? Já te aconteceu algum fato assim, não? Vamos assim dizer que o mundo do direito, o mundo da magistratura, é um mundo que, por sua própria natureza, ele é mais conservador. É, por isso que eu fiz essa pergunta. O próprio direito curiosidade. vive de um certo conservadorismo. E isto é, de certa forma, plenamente justificável. Então, não era muito comum os juízes que fossem espíritas expressarem essa sua condição, no meio em que se acreditava em que a maioria era de outra religião, sobretudo a religião católica. Mas bastou alguém se expressar, como fui eu, né? Eu acho que eu fui o primeiro juiz, pelo menos aqui em São Paulo, a tornar essa condição pública, para que outros juízes espíritos que estavam no anonimato, começarem a também... Isso é legal para a gente perceber que o preconceito é a falta do conhecimento, é o conceito antecipado e sem fundamento. Exatamente. Então, quando a pessoa conhece, passa a saber sobre aquilo, às vezes ela até compartilha, troca ideias, é muito gostoso. Isso acontece comigo também, às vezes, na universidade. Eu imagino.
algum aluno curioso sobre as questões da alma, da espiritualidade, me perguntam por conta dos programas de rádio hoje com a internet, né, Deluca? Todo mundo tem um Facebook, tem um site, um blog, e as pessoas acabam conhecendo o seu trabalho fora dali. Eu acho muito interessante essas questões da alma, estudar as questões da alma. E eu acho também curioso quando alguém fala assim, eu não acredito em alma, eu não acredito em Deus, porque ali está também um ser curioso, né? Porque como não acreditar e como imaginar alguém que não acredita que tem uma alma dentro de si? Então são questões muito curiosas. Eu queria que você pensasse um pouco, assim, para responder daqui a pouquinho, uma pergunta que eu escuto muito isso, que é aquela famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Você já deve ter ouvido muito falar isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E daqui a pouquinho eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Será que Deus escreve certo por linhas tortas? E dentro dessas histórias todas que você ouve do ser humano em questão, qual que mais te surpreendeu? Mesmo como juiz ou como hoje um palestrante, você atende muitas pessoas também no Grupo Espírita Esperança, então passa diante de você histórias todos os dias, histórias de vida, de mágoas, de melindres, de vingança, às vezes até de assassinato, de histórias de suicídio. Então, qual mais te surpreendeu? Então, vamos guardar essas duas perguntas para depois do intervalo. Você vai continuar batendo papo aqui. Vamos sim. Hoje o autor do livro Socorro e Solução e Alguém Me Tocou. E eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o José Carlos De Luca. Conversando aqui com o José Carlos De Luca, o famoso De Luca, que me presenteou com um livro lindo chamado Alguém Me Tocou. Que, nossa, essa capa, só a capa já é apaixonante com o olhar de Jesus. E o livro mais recente, que é o Socorro e Solução. Eu já ganhei 2 obras maravilhosas para fazer leitura. E eu perguntei para o De Luca antes do intervalo, uma frase que eu escuto muito isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas. De onde que vem isso, hein, De Luca? Por que as pessoas falam tanto essa expressão? Será que Deus escreve certo e por linhas tortas? Nem sempre, mas creio que essa situação, esse ditado pode expressar uma realidade quando os nossos planos não coincidem com os planos de Deus. Deus tem um plano para nós. Deus tem uma vontade. Esse plano não é, então, um destino, não é isso? Não. É um plano. Não, é um plano. É uma meta. Tá. Na doutrina espírita nós aprendemos que a única meta que Deus tem para nós é a felicidade. Tá. A única fatalidade que Deus prepara para nós é a felicidade. É a felicidade. Mas como Ele nos dotou de livre-arbítrio, nós vamos muitas vezes saindo fora dessa estrada. E Ele permite, como uma opção de crescimento, de aprendizado, de entendimento, de maturação. Deus permite que a gente erre. Faz parte do plano dele. Acho isso muito bonito. Mas ele, como Pai amoroso, vai nos auxiliando nessa reflexão para que nós possamos voltar ao caminho da estrada da felicidade. Então, muitas vezes, essas linhas tortas que a gente as pessoas falam tanto, são aqueles momentos em que Deus está fazendo correção de rotas. Ô De Luca, e quando Jesus disse assim, a felicidade não é deste mundo? Que tem gente que interpreta errado também essa parte. Cabe aqui nessa conversa? Dentro desse propósito, né? Quer dizer, Deus prepara uma encarnação em que a gente deva ser feliz aqui, não esperar um outro mundo, porque este mundo aqui terreno também é de Deus. Quando Jesus fala isto, que a felicidade não é deste mundo, ele está querendo dizer, não é deste mundo de egoísmo, não é deste mundo de crueldade, não é deste mundo de insensibilidade, não é deste mundo de violência. Mas a felicidade é do mundo do amor que ele veio nos ensinar, de fraternidade, de respeito ao próximo, de alegria, de cooperação. Deste mundo, sim, é felicidade. Então, quando nós conseguirmos já entrar neste mundo, e aí muitas vezes as linhas tortas que Deus escreve, são essas correções, para que a gente volte ao plano dele. Muitas vezes nós não entendemos na hora. Geralmente nós não entendemos o que é que Deus está querendo comigo. Deus se esqueceu de mim. Deus é o ingrato. Deus só me castiga. Deus não existe. Deus está me castigando. Não. Ele está me conduzindo a um plano melhor, porque o local onde eu me encontrava era um local perigoso. Eu estava descendo ladeira abaixo, ia
arrebentar meu carro no primeiro poste. Então, para evitar um mal maior, Deus faz uma correção. Então, vem uma doença que te tira de uma tragédia maior, vem, às vezes, um problema financeiro que te faz repensar uma série de coisas, vem, muitas vezes, até a perda do ente querido, que te faz voltar para a vida. O desemprego, você vai para um outro emprego melhor, muitas vezes. Para valorizar certas coisas que a gente não está valorizando. Nós colocamos aqui no Socorro Solução testemunho de um jovem de 25 anos que é portador do câncer. E ele diz assim, que o câncer está obrigando ele a repensar a vida. Porque ele era um indivíduo briguento, brigava no trânsito, não valorizava a vida, acordava já chateado por qualquer coisa, não tinha prazer de viver. Agora, com o câncer, ele repensou, ele está repensando totalmente a sua vida e está vendo que tem coisas que não valem mais a pena. Então, o câncer são as linhas tortas de Deus, obrigando a pessoa a valorizar mais o que ela estava não valorizando e deixar para lá coisas que não têm muita importância para a vida do espírito. Ô, De Luca, uma coisa que eu perguntei para você no outro bloco, o que mais te surpreendeu dentro dessas histórias de vida que você já viu, uma que te marcou, que você fala, puxa, essa história merecia um livro, por exemplo? Olha, tem muitos fatos surpreendentes, mas eu me recordo, que me chamou, gravou muita atenção, foi um presidiário que foi condenado a 40 e poucos anos de prisão por conta de um assassinato. E eu era o juiz responsável pelo presídio onde ele se encontrava. E a pena dele já estava na fase final de cumprimento. Uhum. Poucos dias antes de ele ganhar a liberdade, eu perguntei a ele, como é que o senhor se sente? Depois de 30 anos aqui no presídio, o senhor vai voltar para a sociedade. Ele diz assim, eu me sinto ainda culpado. Um homem de mais ou menos que idade, De Luca? Já uns seus 50 e poucos anos. Eu me sinto ainda culpado. Eu não mereço a liberdade. Puxa. Mas eu disse a ele, mas o senhor passou quase 30 anos aqui. O senhor passou quase a melhor parte da sua vida. O senhor já cumpriu a sua pena. O senhor deve se sentir liberado. O senhor deve recomeçar a sua vida. Ele disse, não me sinto assim. Chegado o dia que ele, então, ganhou a liberdade, uma semana após, ele comete um novo delito, mata uma outra pessoa e volta ao presídio, dizendo, aqui é o meu lugar. Nossa. Então, isso me chamou a atenção. Quer dizer, aquela vocação mórbida, sim, que muitas vezes ele tem num grau expectado. Mas todos nós, às vezes, temos isto, né? Ao invés de verificarmos o amor de Deus, a oportunidade de Deus, a renovação de Deus, o presente que é a vida, nós estamos nos encarcerando em complexos de culpa, como esse caso, em mágoas, em melindres, em ódios, em inveja, estamos desperdiçando a nossa vida. E aí então Deus manda as linhas tortas para corrigir esses males. Ô, De Luca, para quem está acompanhando essa entrevista, esse programa é assistido por muitos católicos, evangélicos, budistas e pessoas de outras denominações, e eu gosto muito, eu tenho muitos amigos. Entrevistamos aqui, inclusive, semana passada, um padre, um pastor, batendo um papo aberto, não é nunca um debate, um bate-papo, um aprendizado. Claro. Agora, para quem está assistindo esse programa e não é espírita, por que ser espírita, então? Por que ser espírita? Olha, todas as religiões são boas, são caminhos. Eu gosto muito de uma frase do Frei Leonardo Boff. Gosto muito dele também. Que diz assim, que a verdade não cabe num copo d'água. E todas as religiões são copos d'água. Olha que reflexão profunda essa, né? De alguém que é religioso, católico, né? Um estudioso, inclusive, sobre religião. Exatamente. Um dos homens mais cultos do mundo, eu considero. Mas o Espiritismo me proporciona um copo que satisfaz as minhas necessidades. Tem o tamanho das minhas necessidades. Todas as religiões dizem que Deus é bom. Isso é ótimo. Mas o Espiritismo me explicou como que esse Deus é bom. Mostrando, por exemplo, a lei da reencarnação. Eu tenho uma vida, eu me equivoquei como esse homem, que eu contei, esse presidiário. Sim. Que se equivocou, cometeu 2
suicídios, 2 homicídios, está com esse complexo de culpa. Para a concepção não reencarnacionista, esse homem, ao morrer, estará fadado ao inferno. No fogo eterno. No fogo eterno. E aí, então, eu fico pensando, mas não dizem que Deus é bom? Todas as religiões não dizem que Deus é bom? Por que Deus não daria a ele uma nova oportunidade? Será que Deus fez alguém só para ser assassino, perdedor, exatamente. doente? E vai deixar essa pessoa o resto da vida? Se um pai humano, que não é divino, tem esse sentimento de sempre dar uma nova oportunidade, uma nova chance, de querer que o seu filho recomece, por que que Deus teria um coração mais duro do que nós? Então o Espiritismo vem me mostrar que esse Deus é bom, porque seja uma nova oportunidade para que essa pessoa volte ao palco da vida e reinicie a experiência dela com chances de dar certo. Sim, e toda religião cristã tem Jesus como centro, né, Deluca? Jesus é amor. Então, toda religião que tem o amor como centro faz bem ao ser humano. Então, o nosso país tem isso de bonito, que é a democracia, a liberdade, para que cada um pregue a sua religião e faça bem a ele e bem às outras pessoas. Eu compartilho muito de suas ideias, porque eu vejo o mesmo Deus que faz a beleza de uma flor, a beleza de notas musicais, da arte, de tantas coisas. Não pode ser o mesmo Deus que castiga, que faz alguém para ser perdedor a vida toda. E que não dá a oportunidade da pessoa ter uma nova experiência, uma nova oportunidade. E recomeçar sempre. Quem é que acerta sempre, né, William? Deluca, você termina o livro Alguém Me Tocou com uma oração cada capítulo, não é isso? Isso. E você produziu, colocou, escreveu muitas orações ali. E eu fico pensando hoje, no ser humano, qual seria a oração mais importante para aquele ser humano? Não oração escrita, porque oração é um ato de amor, não é? E estar numa constante oração, como seria esse ato desse cidadão, desse homem, dessa mulher, para estar nessa constante oração? Não uma oração pronta. Deu para entender mais ou menos a pergunta? Mas você não responde ainda não, que nós vamos para o intervalo. Então tá bom. Alguém me tocou, bonito essa expressão, né? Alguém me tocou. Quando Jesus fala essa frase, eu tenho certeza que esse programa, de alguma maneira, tocou você. Eu espero, né? Que faça um movimento, uma reflexão. Porque um programa bom, uma aula boa, uma palestra boa, um livro bom, um filme bom, é aquele que faz um movimento dentro da gente, que a gente aprende alguma coisa e melhora. Até quando você diz assim, eu não concordei com isso que falaram no programa, já foi ótimo, porque você fez um movimento, uma reflexão. Aliás, Deluca, o Oscar Wilde tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, quando todos concordam comigo, eu tenho sempre a sensação de estar errado. Ele quase não era humilde, né? Então a gente faz justamente uma reflexão, né, Deluca? Quem somos nós para poder fazer uma receita? Aliás, a vida não tem receita, né? A gente não, se fosse fácil uma receita, era só escrever um livro com uma Se tem, a receita é individual, né? É individual. E esse livro seria um best-seller, todo mundo seria feliz da vida nisso. Deluca, quando nós conversávamos e pensávamos sobre oração, e eu perguntei para você sobre as orações que você colocou no livro, mas eu perguntei qual é a oração mais importante que um ser humano tem que ter. Não importa a religião dele. Você pensou nisso? Eu pensei e me lembrei de uma oração de São Benedito. São Benedito, que era um santo que não tinha grandes dotes intelectuais. Tá. Entre os seus irmãos de congregação religiosa, ele era considerado um irmão religioso de segunda categoria, porque ele era analfabeto. Tanto é que na ordem religiosa, ele era destacado para trabalhar na cozinha. Por isso que muita gente tem um São Benedito, às vezes, na cozinha, né? Porque ele era cozinheiro. Sim. Mas ele tinha uma devoção, uma unção, e ele ia orar ali no terreno, ali do monastério onde ele se encontrava, e ele se ajoelhava diante de um tronco de árvore e dizia apenas isto: Pai, Benedito está aqui. Pai, eu estou aqui. E frequentemente seus irmãos de congregação o viram levitando. Puxa. Então, esta afirmação, Deus, eu estou aqui. Ou seja, nós nos colocamos na terra
como servos de Deus. Eu não trabalho para o Tribunal de Justiça. Eu não trabalho para a TV Mundo Maior, eu não trabalho para a empresa XY. Eu trabalho para Deus. É o patrão, né? É o patrão. O único patrão. Sou servo de Deus. Eu estou aqui no mundo colocado por Deus para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é a melhor para mim. Bonito isso, De Luca. E quem conhece a sua história de vida, o seu trabalho incansável, né? Em frente ao Grupo Esperança. Quantos anos do Grupo Esperança já, De Luca? Bom, o Grupo Esperança já tem aí uns 7, 8 anos. 7, 8 anos, é. Né? Eu e conheço há 4 anos nós estamos com o centro aberto, Sim. mas o grupo já existia, antes da abertura do Centro Espírita. E onde fica o centro, para quem é de São Paulo, fora, quer Fica visitar? no bairro de Vila Aricanduva, zona leste de São Paulo, na rua Moisés Marques, 1123. Estamos lá todas as quartas-feiras e o primeiro domingo de cada mês. Eu adoro ir lá, tem música alegre, a gente verdade. sai sempre melhor. Aliás, um dia eu fui assistir uma palestra sua e fiquei escondido lá no fundo, para ninguém me ver. Porque não é porque a gente fala que a gente também não precisa ouvir. Pois é. Muito pelo contrário, eu gosto de assistir as palestras, de aprender, de ouvir. E aquele dia eu precisava ouvir uma palavra boa, né? E a sua palestra para mim foi sensacional. Mas eu lembro que, isso tem mais ou menos uns 4 anos por aí. E eu lembro que, ao final, você tocou uma música que fala: ah, coração, se apronta para recomeçar. Do Roupa Nova, não é isso? Roupa Nova, começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Eu gravei aquilo para mim e, a partir daquilo, então, eu levo sempre esse lema comigo: recomeçar é morrer e nascer ao mesmo tempo. Exatamente. Quando algo não está bom, a gente tem coragem de recomeçar. Então, se apronta para recomeçar. Exatamente. Então, as pessoas que estão nos assistindo, de repente, agora, na sua casa, às vezes passando uma dificuldade, passando um problema, às vezes muita gente em depressão, né, De Luca? Pensando às vezes em fazer uma bobagem, ou desempregado. Eu acho que uma coisa que o De Luca falou pra gente hoje, Deus não fez um filho para ser perdedor, para ser triste. Aliás, o nome desse programa é Crescer Você, para a gente poder aprender junto aqui e refletir. Eu queria, De Luca, que você fizesse uma conclusão das ideias sobre socorro e solução, porque Deus manda as cordas, né, para socorrer, manda a boia. Deus não manda, como é que chama aquilo do navio? A âncora, né, para você afundar. Ele te joga uma boia, ele te ajuda ali. Como que as pessoas podem, dentro do seu dia a dia, numa simplicidade, perceber essas cordas, essa boia, essa ajuda, não importa a religião que ele tenha, que ele pregue? Eu acho que a partir do momento em que nós nos consideramos como espíritos em crescimento, e aí vem o título do seu programa muito oportuno, eu me considero que eu não estou pronto e acabado. Eu não sou um produto final. Eu sou um espírito que eu estou em crescimento, por isso tenho o direito de errar, e toda vez que erro tenho o dever de analisar aquele erro com muita humildade. Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo por orgulho. Orgulho porque fracassaram. Não tem coragem de mudar. Exatamente. Orgulho porque fizeram uma tentativa comercial e não deram certo. Sim. Orgulho porque tiveram uma relação afetiva que não deu certo. Porque ouviram um não. Nós temos muita dificuldade de ouvir não. Nós somos muito crianças ainda espirituais. Aliás, esta é a visão que Emmanuel diz que lá nos mundos elevados, quando os espíritos de luz olham para a Terra, eles dizem que a Terra parece um grande berçário com crianças dormindo. Então está na hora de a gente acordar. Temos o direito de experimentar, estamos aqui para experimentar as coisas. Então tem o direito de experimentar tudo, mas tem o direito de, com o sabor das coisas, saber o que me convém, o que não me convém. E aquilo que não me convém, não fazer disto uma tragédia. Não ser tão passional, não ser tão melindroso. Olhar as coisas com esse espírito de aprendiz. Como o melindre é uma coisa terrível, né, De Luca? Acaba com a nossa vida. É. O melindre, a mágoa, a culpa, o ódio. Nós dramatizamos muito isto, quando na vida nos pede sempre crescimento. Olha as coisas sem dramaticidade, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Aliás, De Luca, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença. A gente sabe da sua agenda corrida. Você hoje se disponibilizou em vir ao programa, bater um papo com a gente. E eu tenho certeza que foi uma aula. E como Jesus disse àquele pescador tão simples, né? Joga a rede mais uma vez. E quando ele vê aquele milagre acontecendo, ele vem aos olhos de Jesus e Jesus diz a ele: agora você será um pescador
de homens, um pescador de almas, de corações. Eu tenho certeza que você é um grande pescador de almas, de homens, de mulheres e de muitos corações.